deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu estou lendo a palavra de Deus na Bíblia para vocês. Espero que vocês assistam o vídeo até o final, para que possa entender aquilo que está sendo lido, né? Então vocês devem sempre assistir o vídeo até o final, prestar atenção naquilo que está sendo lido, para que vocês entendam, né? Eu estou lendo a Bíblia para vocês aprender aquilo que Deus está declarando para que nós façamos. Esse livro que eu estou lendo agora são os livros das primeiras gerações, né, desde a criação do mundo até chegar nos dias de hoje. Essas que eu estou lendo agora são as gerações antigas, né? E mais eu vou chegar nessa geração de hoje ainda. Mas, como eu estou lendo, eu tenho que começar do início, desde a criação até os dias de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Não fique bravo comigo, porque eu vou falar algumas verdades, mas essas verdades que eu estou falando para vocês, não é eu que estou falando, é o próprio Deus que está ensinando para os transgressores da legião do bem, né? Tudo que eu falar contrário aos que vocês fazem de errado dentro da legião do bem, é sinal que vocês estão dentro da legião do mal, que é Satanás, né? Então, há uma diferença entre a legião do bem e a legião do mal. A legião do bem é de Deus, e Deus é amor, e é tudo de bom nessa vida, né? E Deus tem uma promessa para nós, que sigamos ele, seu filho, para que possamos obter a promessa, que é a vida eterna. Mas aquele que segue a legião do mal, que não se arrepende, que não deixa as suas má práticas, então esse no último dia queimará no lago de fogo, que vai se chamar o inferno. O inferno ainda não existe, mas no último dia ele vai existir e vai ser um lago de fogo, onde muitos estarão lá com seus espíritos queimando de dia à noite. Mas aquele que seguir a legião do bem e for achado digno de salvação por Deus, esse vai ter a vida eterna, não vai ter nenhum tipo de sofrimento, não vai sentir dor, não vai sentir frio, não vai sentir fome, não vai ter angústia, nada, 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 nada. Vai ser a maravilha, né? Vai ser uma bênção, uma maravilha. Mas para isso, vocês têm que deixar a legião do mal e seguir a legião do bem, que é Deus, tá? Então, vamos dar início. Levítico 12, o livro é o que eu estou lendo agora, é o livro de Levítico, capítulo 12, versículo 1, que diz: a sedição de Miriam e Arão, né? A sedição de Miriam e Arão. Eu não sei mesmo se é sedição, eu vou ler aqui, ou é sedução. Talvez eu baixei uma Bíblia anterior a essa, e tinha um bocado de palavras erradas, né? E tinha um bocado de palavra errada. Então, não é de admirar que nessa Bíblia também possa ter alguma palavra errada, né? Mas aqui está escrito a sedição de Miriam e a Arão. Mas pode ser a sedução, não sei. Vamos ver na leitura. Daqui para lá a gente vai distinguir se é mesmo sedição ou sedução, né? A sedução de Miriam ou Miriam e
capítulo 1, que diz, capítulo 12, versículo 1 de Levítico. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Ela perguntando, né? Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então Moisés foi achado por Deus o homem mais manso da face da terra naquele tempo, né? Naquele tempo que Deus criou ele, né? Que Deus criou todos nós, né? Era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então Moisés era muito manso. Você podia dar na cara dele que ele não revidaria, porque ele era muito manso. Foi achado por Deus o homem mais manso da face da terra, né? E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três sai à tenda da congregação, e saíram eles três, né? Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Então, chamou Arão, chamou Miriam, a ambos, e o Senhor disse que se eles conhecessem algum profeta, o Senhor ia aparecer a ele em visão para conhecê-lo, né? Em visão. Não é porque Deus, muita gente acha que Deus falou cara a cara com Moisés, foi Deus mesmo que estava ali frente a frente, mas isso não aconteceu, porque Deus jamais foi visto por alguém. A pessoa que diz que Moisés falou com Deus cara a cara, não é mentira, não é verdade. Moisés falou com um anjo, tanto no Monte Sinai como no caminho, na caminhada dele, tirando o povo lá do Egito, né? Era um anjo que sempre estava falando com Moisés em nome de Deus e como se fosse o próprio Deus. Como Moisés também estava dando instrução ao povo israelita, como se Moisés fosse o próprio Deus também, né? Essa é que é a verdade. Moisés não estava falando com Deus cara a cara, mas sim um anjo enviado de Deus, como se fosse Deus, para dar as instruções a Moisés. Num capítulo bem lá na frente, tem essa passagem que diz que Moisés falava, era com um anjo, e não com Deus, o próprio Deus, né? Essa passagem tem lá na frente, que eu vou ler para vocês, não vou falar para vocês agora, que é para não complicar a leitura. Mas Deus está falando aqui, Deus fala com todo ele, através de um anjo. Não é Deus cara a cara, porque ninguém pode ver Deus, a não ser o Filho, né? Ou então aquele que está lá no altar junto com ele. Mas ninguém aqui na terra viu Deus, ninguém aqui na terra viu Deus, e ninguém daqui da terra está lá sentado ao lado de Deus, senão o seu Filho, que veio para cá e voltou. Mas tem gente de alguma religião que diz que teve gente que foi lá para o céu e está lá de lado de Deus intercedendo. Mas isso é mentira, isso é ensinamento errado. Quem está de lado de Deus intercedendo por nós é Jesus Cristo. Porque tem igreja por aí que diz que Maria, a mãe de Jesus, está lá do lado de Deus intercedendo por nós, e isso é mentira.
É uma grande mentira. Não tem ninguém daqui da terra, além de Cristo, que veio para a terra e voltou, que esteja ao lado de Deus intercedendo por nós, só o Cristo e mais ninguém. Quem ensinar esse tipo de coisa é um mentiroso, é uma mentira maior do que o mundo inteiro. Entendeu? Então vamos dar sequência. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saia à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs a porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e ambos saíram. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então, Moisés fala com Deus, como se diz, face a face, com o anjo. Face a face, é diferente, né? Aqui ele vai tornar conhecer esse profeta em visão. O profeta vai ter uma visão, como se fosse Deus falando com ele, ou então em sonho, é o que Deus está dizendo aqui, né? Mas com Moisés é diferente. O anjo fala com ele cara a cara. O anjo, não é Deus, é o anjo de Deus, que fala cara a cara, como se fosse Deus, e como Moisés também fala ao povo, como se fosse Deus. É a boca de Deus. O Moisés é a boca de Deus falando para o povo israelita. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Quer dizer, Deus fala com Moisés boca a boca, mas não é Deus em si, é o anjo que fala. Esse versículo tem mais na frente, em outro livro, que diz que é um anjo que fala com Moisés, não Deus, porque Deus jamais foi visto por alguém. E Moisés é um alguém aqui na terra. E aqui na terra ninguém viu Deus. Ok? Isso, quem falar essas coisas é mentiroso. Então, boca a boca fala com ele claramente e não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. Ele vê a semelhança do Senhor. Ele não vê o Senhor. Ele vê a semelhança do Senhor no anjo. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra a Moisés. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Quer dizer, se acendeu contra Miriam e Arão, né? E retirou-se, não falou mais com ele. E a nuvem se retirou sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve, porque estava questionando Deus, né? E não pode, né? E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Né? Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cure. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias. Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolha. Então, Deus mandou, que é por isso que ela foi para uma caverna, né? E ficou lá 7 dias, né? Então, tiraram ela fora do arraial e ficou fora do arraial 7 dias depois a recolher. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que o recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. 12 homens enviados
para espiar a terra de Canaã. Né? Aqui é número 13, versículo 1. Então, Deus diz a Moisés que mande 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Então, eu vou enviar 12 príncipes para lá, para espiar a cidade, para ver como é que está. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E eles são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacu. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. E da tribo de Benjamim, Palte, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali. Da tribo de Aser, Setu, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Wolfze. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: sube por aqui para o lado do sul e sube a montanha e vê de que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que ela habitam, se em arraiais ou em fortaleza, também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvore ou não. Se esforçai-vos em tomai do fruto da terra, e eram aqueles dias os dias da primícia das uvas. Era o dia da primícia a primeira safra de uva, né? Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramat. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram
de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe, e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas em muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quer dizer, eles viram que era um povo que era um exército, né? Vamos dizer assim, era um exército forte, eles acharam, né? E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo os filhos de Israel: a terra pela qual passamos e a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, quer dizer, era homem grande, né, bem forte. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos os seus olhos. Então é o seguinte, esse povo gigante, ele vem desde que os anjos, lá atrás, muito lá atrás, foi lido, se vocês vão estiver ouvindo essa história, tem um vídeo meu falando sobre os filhos de Deus que ficaram com as filhas dos homens, e esses, os anjos que ficaram com as filhas dos homens, geraram esse povo gigante. E esse povo é da legião do mal, não é da legião de Deus, é da legião do mal. Porque foi desobediência. Os anjos viu que a moça era muito bonita, muito formosa, então esses anjos se desviaram e usaram as filhas dos homens, por isso saiu essa geração de gigantes, né? Esse povo é da legião do mal, esses gigantes são da legião do mal, como Golias, etc, e etc, né? Então, esse povo são da legião do mal, esses gigantes, né? Gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Eles são descendentes dos gigantes. De que gigante eu estou falando? Dos anjos que viram que as filhas dos homens eram formosas e ficaram com ela, e nasceram essa geração de gigantes que vem desde lá de Noé, né? Então, entendeu? Desde lá do início. Então, esses gigantes foram se produzindo. E então, quando um gigante desse olha para uma pessoa, ele vai ver a pessoa bem pequenininha, como se fosse um gafanhoto. E também éramos aos seus olhos, né? Como se fosse um gafanhoto. Ele via a pessoa bem pequenininha, porque ele é gigante. É lógico que uma pessoa bem grandona, quem é da sua estatura normal, vai ver a pessoa como se fosse uma formiguinha, porque ela é bem gigante, né? Então, é isso, tá?
dando sequência à leitura, os israelitas querem voltar para o Egito. Vejam só como é as coisas. Deus sacrificou tanto, se sacrificou, mandou aquelas pragas, fez muitas coisas por eles nessa caminhada para chegar. Eles estão chegando já em Canaã, já estão pertinho, né? Já estão pertinho de chegar na Terra Prometida, já estão chegando na Terra Prometida. Por isso que esses israelitas são apartados de Cristo. Né? Vocês vão saber disso no futuro. Esses israelitas que Deus está guiando aqui, que Deus está protegendo, para ele receber a terra que manda leite e mel, eles vão ser apartados de Deus, todos eles. Por quê? Porque eles são rebeldes, vão se tornar rebeldes. E quando Cristo está lá escrito, que eu já falei no vídeo anterior, Cristo veio para os seus e os seus a rejeitaram. Esse povo aqui são povo de Deus, que Deus está cuidando para gerar para ter uma geração seguinte, uma geração piedosa, de homens piedosos, bondosos. Mas esse próprio povo aqui, ele não vai aceitar Jesus Cristo e o seu novo mandamento. Eles não querem. Então, eles vão ser apartados de Cristo. Vocês vão ver isso no futuro. Então, dando sequência. Os israelitas querem voltar para o Egito. Está vendo como eles são? Deus vem dando de tudo a eles, mas eles acham que no Egito é melhor. Eles eram escravos lá há 430 anos, mas eles ainda acham que no Egito é melhor do que chegar na terra que manda leite e mel, que Deus prometeu para eles. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. O povo mal agradecido, né? Muito mal agradecido. Tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Quer dizer, vejam só, Deus faz um sacrifício enorme para trazer esse povo, tudo com todo, que estava com fome, Deus deu maná, caiu maná do céu, veio fazer pão. Os inimigos vinham, Deus aniquilava eles para proteger eles, né? Estava com vontade de comer carne, porque fazia muito tempo que não comia. Deus mandou as codornas para eles comerem, tudinho. Deus de beber, salvou eles de muita coisa, mas eles são ingratos, continuam sendo ingratos. Agora não está murmurando contra Deus, mas sim contra Moisés, que vem quase dar no mesmo, né? Então murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, são ingratos, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Então ficaram tudo com medo. Mas sai, ele não tem a ideia, ele não sabe que Deus está protegendo ele, que nada vai prevalecer contra ele, porque Deus está com ele o tempo todo, protegendo. Então eles pensam que agora, porque a cidade está habitada, e que o povo tem que ir para lá expulsar esse povo, para sair de lá para eles tomar conta. Então estão tudo com medo de morrer ao fio da espada. Então, eles estão dizendo que seria melhor voltar para o Egito do que prosseguir para Canaã, a terra prometida, né? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então, eles vão querer deixar de seguir Moisés e Arão e os 70 anciãos que Deus convocou para ajudar Moisés, e querer constituir um novo líder na congregação para que volte com eles para o Egito de novo. É incrível, né? Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra,
rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós porá nesta terra e nola dará terra que mana leite e mel. Né? Que é isso que Deus prometeu para ele. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Mas realmente, ele não tem o que temer. Né? Não tem o que temer. Para que se tornar rebelde contra Deus? Né? Porque Deus está fazendo de tudo para eles chegar nessa terra. Né? Mas eles estão temerosos, né? E Moisés disse que não tema, não tem mais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Realmente, né? Deus só podia ficar invocado com todo mundo, irado, porque Deus vem fazendo de tudo, né? Então Deus diz: até quando esse povo vai deixar de me provocar? Até quando esse povo vai crer que Deus é Deus, que Deus pode, que Deus tem o poder? Né? Então, com pestilência o ferirei e o rejeitarei e farei a ti povo maior e mais forte do que ele. Então, Deus vai mandar uma peste e o rejeitará e fará a ti o povo maior e forte. Ele está falando a Moisés. Né? E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir esse povo do meio dele. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece que tua nuvem está sobre ele e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado. Por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois a iniquidade deste povo, se disser a oração de Moisés. Né? A iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Então, Moisés oraram a Deus, e Deus os perdoou, aquele povo que estava murmurando. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram
estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Não verão a terra que os seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então, Deus vai castigar eles, não vai deixar que eles vá até Canaã, porque não obedeceram à voz do Senhor, né? Não verão a terra do que os seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua descendência e a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra dos cananeus. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação? Então, Deus acha que a congregação é uma congregação má, né? Deus está dizendo aqui: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, e os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, porque vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, que dizeis por presa, serão, porém, nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezar. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Então, Deus, a esse povo que murmurou contra Deus, Deus vai extinguir eles, só os pequenos, os de 20 anos para cá, e morrer tudinho. Só os pequenos que vai ficar tomando conta, os menores, né? Os de 19 anos para trás. É quem vai ficar tomando conta da criação e do resto da família. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias. Cada dia representado um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos. E conhecereis o meu afastamento. Então, eles vão ficar lá, sem Deus, durante 40 anos, nesse deserto. Eu sou o Senhor. Falei assim, farei toda esta má congregação que se levantou contra mim, neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Então, Deus vai deixar esse povo todinho aí, não vai seguir lá para o outro lado do rio, onde está a terra prometida, né? E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram, né, de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, que eram dos homens que
foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que transgrides o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vossa face, e caireis à espada, pois, porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Então, ele queria subir, Deus não ia estar com ele, ele tinha que seguir do jeito que é. Contudo, temerantemente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã, né? Então eles foram, teimaram e acabaram morrendo pelos malequitas e os cananeus, né? Levítico 15, versículo 1 diz: a repetição de diversas leis. Então, Deus vai falar para Moisés repetir as leis que já tinham dado, né? A repetição de diversas leis. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrarem na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, ao Senhor fizerde oferta queimada, holocausto, ou sacrifício para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazer ao Senhor um cheiro suave de ovelha ou de gado. Então, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, ou oferta de alimento, trará uma décima de flor de farinha misturada com a quarta parte de um hin de azeite e de vinho para a libação. Prepararás a quarta parte de um hin para holocausto e a outra de sacrifício para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de alimento de 2 décimas de flor de farinha, misturada com a terça parte de um hin de azeite. E de vinho para libação oferecerás a terça parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto, ou sacrifício para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma oferta de alimentos de 3 décimas de flor de farinha misturada com a metade de um hin de azeite, e de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos, segundo o número que oferecerdes, assim o farás com cada um, segundo o número dele. Todo o natural fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vos fizerde assim, fará eles, né? Então, tanto os israelitas como
Os que vieram no meio deles também têm que fazer a mesma coisa. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Então, os peregrinos, se fizessem a mesma coisa, Deus ia achar ele como se fosse também israelita, né? Uma semana, uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias das vossas massas oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor vos falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado, por intermédio de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou dali em diante nas vossas gerações. Será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libação conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi ignorância, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta de expiação do pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. Será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio dele, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por ignorância para a expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que pecar por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais que dos estrangeiros, injúria ao Senhor, né? Injuria ao Senhor. Tal pessoa será extirpada do meio do seu povo. Então será expulso, né? Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa. A sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele
aquele homem, certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação tirou para fora do arraial e o apedrejaram e morreu com o Senhor ordenado. Então, todo aquele que desobedecia essa lei que Deus estava dando para os israelitas que saíram lá do Egito, para os estrangeiros que andavam com ele, cada um que violasse o dia de sábado seria morto, né? Seria morto, porque estava desobedecendo a Deus. Mas, no dia de hoje, na lei de Cristo, no novo pacto, não tem mais essas coisas. Ninguém morre mais apedrejado, porque o próprio Cristo e seus discípulos andavam no dia de sábado, trabalhavam no dia de sábado, fazia tudo no dia de sábado e eram abençoados por Deus, tá? Porque essa lei que é dada aqui é para os israelitas que foram trazidos do Egito para a terra de Canaã. Essa lei não é para hoje. Eu estou falando isso, não é para afrontar ninguém, mas porque tem igreja falsa que cumpre esse mandamento e não cumpre o resto dos mandamentos, né? Tem igreja falsa que não quer trabalhar, não quer que seus membros trabalhem no dia de sábado, não quer que seus membros comam camarão, mas nenhum deles vai pagar se caso ele venha trabalhar no sábado, nenhum deles vai pagar com boi, com sacrifício de boi, de sangue, etc, etc. Então, é um ensinamento errado. Eles estão numa igreja falsa, recebendo orientação falsa. Então, seus pastores, que não são pastores, né, são falsos pastores, porque o único pastor é Cristo, nós somos apenas irmãos, então, nem mesmo os apóstolos eram chamados de pastor, nem de apóstolo. Então, esse povo que se intitula de pastor são falsos pastores, né? Isso vocês vão saber num futuro mais na frente, né? Então, quem desobedecesse morria apedrejado. Então, se um irmão dessas igrejas falsas hoje desobedecer, morre apedrejado? Não, não vai morrer apedrejado, porque eles mesmos são contrários à própria lei dele, que eles usam, né? Vamos dar continuidade. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então, toda a congregação o atirou para fora do arraial e o apedrejaram e morreu como o Senhor ordenara a Moisés, né? Agora vem Números 15, versículo 37, a lei acerca das bordas do vestido. A lei acerca das bordas dos vestidos. E falou o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas punha um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis os vossos corações, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vós prostituindo, né? Para que vós lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu vou parar aqui em Números 15, vou dar continuidade em outro vídeo. Deixe seu like, compartilhe, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho
escuta o vídeo sempre, os vídeos do início ao fim, para que vocês possam entender o que está sendo falado para vocês, né? Vão prestando atenção direitinho, porque só assim vocês vão entender, lá do início da geração até os dias de hoje. Eu vou, se Deus me der vida, me der saúde, né? Me dê saúde, minha vista, para eu ler para vocês até os dias de hoje, né? É para que vocês aprendam como ter a vossa salvação e a vida eterna, tá? Obrigado a todos pela atenção, né? Sou muito grato a vocês por estar assistindo meus vídeos, compartilhando, se inscrevendo. Muito agradeço muito a Deus e que Deus nos proteja, né? Os livre de todo mal, de doença, de malquerência, e vocês sejam bondosos um para o outro, ame seus inimigos, perdoe, tá? Que é para que Deus possa perdoar vocês. Um abraço a todos.